Olá, meus queridos, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre um conceito, assim como a energia, ele se estende às mais diferentes áreas da física, que é a potência. Mas para esta aula nós vamos concentrar na potência mecânica, porque nós temos potência elétrica, potência luminosa e etc. Estes outros tipos de potência nós vamos discutir em uma outra aula, ok? Então, para vocês entenderem o significado da potência, vamos pensar por uma situação hipotética que um sujeito esteja levantando um peso de 100 kg do chão e levantando até acima da sua cabeça. E o mesmo peso seja levantado por outro cara, porém com traços musculares diferentes que o outro, ou seja, com menos massa muscular. Percebam então, nessa situação hipotética da qual eu peço vocês para imaginarem, né? A pessoa que tem uma massa muscular maior executa uma tarefa em um tempo mais curto do que um sujeito, vamos se dizer, mais fraco, né? Então, nós dizemos que a potência muscular do carinha mais forte é maior, porque ele realiza um trabalho em um tempo menor em relação ao sujeito com a massa muscular menor. Vamos conceituar isso em nossa aula. Vem comigo. Meus jovens, depois deste compreendimento sobre potência, nós podemos entender que a potência está diretamente associada com a rapidez com que um trabalho é realizado. Esta é a definição para uma potência mecânica. A gente pode, inclusive, utilizar essa definição para expressar de forma matematicamente com que a rapidez do trabalho é realizado. E nós podemos escrever da seguinte forma, ó, vem comigo, onde a potência é igual ao trabalho dividido pela variação do tempo. Logo, nós temos a unidade de medida, que é a potência no sistema internacional, o watt. Sabemos também que trabalho é uma forma de energia que trabalhamos com o joule. E o tempo, tudo dentro do sistema internacional, nós temos o segundo, tudo bem? Assim, eu expresso matematicamente esta definição de uma potência mecânica, muito simples mesmo. As unidades que são as utilizadas para expressar a potência é o joule por segundo, ou o que eu apresentei para vocês aqui, que é o watt, tudo bem? Temos também a relação entre essas duas unidades de medidas, que corresponde a 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Lembrando que o watt é a unidade oficial. Mas estas duas unidades são muito usadas, né? Mas não são as únicas para expressar essa nossa grandeza física. Que fique bem atento a isso. Temos mais duas grandezas para expressar a potência mecânica, como a potência de um carro, de uma moto e etc. A primeira delas é o cavalo a vapor, que vamos representar por CV. E a outra unidade de medida que é chamada de horsepower, né, representado por HP. A relação entre essas duas unidades de medida e o watt será da seguinte forma, meus jovens. A cada 1 CV é aproximadamente 735 watts e 1 HP equivale a aproximadamente 745 watts. Esses valores vocês não precisam se preocupar em decorar, pois o exercício vai fornecer esses valores para vocês. O que vocês precisam ficar atentos, meus jovens, é que o CV e o HP são unidades de medida de potência, tudo bem?
Então, apareceu isso no Enem ou em algum exercício, entende-se como potência. O cavalo a vapor é muito utilizado para expressar a potência de um motor de um carro. Já o HP é muito usado para expressar a potência do motor de um barco, ok? Isso para vocês terem uma noção mais concreta a respeito destas unidades de potência. Meus jovens, existe outra equação que também pode ser utilizada para calcular a minha potência. Então, eu vou demonstrar ela para vocês. Nós temos que potência é igual ao trabalho dividido pela variação do tempo. Lembrando da nossa aula anterior, caso não tenha visto essa aula, eu peço vocês para pararem aqui e retornar novamente no trabalho da força, da qual vocês terão um entendimento melhor sobre potência. Bom, como nós trabalhamos que quando uma força ela atua na mesma direção e no mesmo sentido que o seu deslocamento, o trabalho pode ser calculado desta forma, ó, a força vezes a variação do seu deslocamento. Vejam bem que nós podemos substituir aqui, não é isso? Olha só, então a potência é igual a força vezes a distância dividido pelo tempo. Lembram em aulas passadas também que distância sobre o tempo é uma grandeza física conhecida como velocidade, não é isso mesmo? Desta forma, pessoal, nós podemos dizer que é um movimento uniforme. Logo, o movimento uniforme, nós temos que a velocidade é a distância pelo tempo. Sendo assim, substituindo novamente, teremos que a potência é igual à força vezes a sua velocidade média. Novamente, potência trabalhamos com watt, a força em newton e a velocidade metros por segundo. E todas essas unidades, meus queridos, é pelo Sistema Internacional de Unidades de Medida, viu? O SI. Meus queridos, esta fórmula ela pode ser utilizada quando você tem uma informação a respeito da velocidade. Isso é óbvio, né? Vejam que nós temos duas equações diferentes, de tal forma que ela serve para o mesmo propósito, ou seja, calcular o valor da potência. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. Tem alguns carros que são 1.0 e conseguem fazer mais quilometragem por litro de gasolina do que outros carros. Lógico que depende do modelo, mesmo sendo um motor 1.0 e etc. Mas o que eu quero que vocês percebam é que este motor 1.0 que desenvolve uma quilometragem maior, significa que ele aproveita um pouco melhor a energia que ele consome. E para expressar essa eficiência no aproveitamento da energia desses carros, nós utilizamos um conceito de rendimento, ou seja, é a quantidade de energia que a máquina utilizou em seu trabalho. Isso não é aplicado somente nos carros, mas em qualquer processo que envolva conversão de energia. Então, o rendimento ele pode ser escrito matematicamente da seguinte forma: o rendimento é igual à energia útil dividido pela energia total. Lembrando que no sistema internacional, energia nós trabalhamos com joule. O rendimento, pessoal, é um parâmetro adimensional, ou seja, ele não tem unidade de medida. E isso nós podemos perceber, pois estamos dividindo aqui, ó, energia por energia, de tal forma que cancelamos essas unidades de medidas, não é isso? Porém, o rendimento ele pode ser expresso também em termos percentuais. Outra coisa importante é que o rendimento é um número que tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Lógico que não pode ser 0, pois neste caso a máquina não estaria aproveitando nada de energia, isso é um fato. E o rendimento igual a 1 eu desconheço em um processo em que toda a energia seja consumida, ou seja integralmente aproveitada.
pois na prática não existe essa possibilidade. Isso fere, um princípio aí que nós vamos estudar, uma lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica. Mas vamos deixar isso para outra aula, tudo bem? Então, nós podemos expressar o rendimento dessa máquina da seguinte forma, onde o rendimento é igual à potência útil dividido pela potência total. Vejam bem, pessoal, potência total é sempre maior do que a potência útil. Então, essa divisão aqui deve dar um número menor do que 1, que será o valor da porcentagem da minha máquina. Ou seja, qual é a porcentagem de energia que a minha máquina está operando. Tudo bem? Meus queridos, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês o conceito de potência mecânica, o que ela representa e como a gente faz para calcular a potência pelas duas equações e como podemos representar esta grandeza física. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.